E aí pessoal, tudo bom? Como eu estava falando para vocês, na outra gravação, nós estamos saindo de lá daquela sala, vamos vir para cá, e aqui eu vou mostrar para vocês o primeiro desses agrupamentos que sugere uma fórmula que a gente usa especificamente em alguns casos na análise combinatória. É o que a gente vai chamar aqui, ó, de permutação. Ó. Tá? Permutação. Então, o que é permutação? Se a gente for olhar no dicionário aí, da língua portuguesa mesmo, não vamos se preocupar com matemática. O que quer dizer no português permutar? Se você for ver permutar, permutar quer dizer troca. Tá? Basicamente quer dizer troca. Então é comum a gente ver esses anúncios, que vocês não estão acostumados, mas é comum a gente ver anúncios do tipo quero permutar apartamento na cidade por uma casa na praia. O que o cara está fazendo? Ele está trocando. Tá? Permuto o carro por moto e pago a diferença. Ou seja, vou trocar o carro pela moto e vou pagar a diferença. Então a palavra permutação ela é bastante usada, principalmente na parte comercial, tá? E permutar quer dizer troca. Então lembrar aqui, ó, permutar é a mesma coisa que falar trocar, tá? Permutar, trocar. Então, para a gente lembrar essas fórmulas, para a gente conseguir relacioná-las de uma forma mais simples, eu procuro sempre colocar esses agrupamentos ligados a um tipo de problema. Então, essa primeira situação, esse primeiro agrupamento, ele chama-se permutação. Tá? São problemas que envolvem permutação, que envolvem troca. Então, eu vou trabalhar com um conjunto, né? E com todos os elementos desse conjunto, tá certo? Então eu vou dar um exemplo para vocês bem interessante. Vou apagar isso aqui, ó. Se vocês quiserem, já anota o que quer dizer permutação. Dá uma pausa aí no vídeo sempre que necessário. Para explicar isso aí legalzinho para vocês, eu vou usar isso aqui, ó. Isso daqui é um jogo antigo, palavras cruzadas. Não sei se vocês já viram. Hoje tem virtual, né? Mas ele trabalha assim com pecinhas e a gente tem que formar palavras a partir dessas pecinhas. Então eu vou mostrar a primeira situação aqui. Vou pôr uma palavra aqui famosa, ó. Então eu tenho uma, duas, três, quatro letras, tá? Então eu tenho um conjunto aqui formado por um, dois, três, quatro elementos. Esses quatro elementos juntos aí, nessa posição, eles formam a palavra amor, tá? Que é o anagrama mais famoso. Então, o clássico para lembrar de permutação são os exercícios que envolvem anagramas, tá? Anagramas de uma palavra. O que é um anagrama de uma palavra? É você ter um conjunto de todas as palavras possíveis que você pode conseguir, trocando as letras de posição. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos. Eu vou continuar trabalhando com esses 4 elementos, só que eu vou trocar de posição. Então, por exemplo, eu vou trocar aqui de posição as letrinhas e vou formar essa palavra aqui, Roma. Tá? Então, a palavra Roma é um anagrama da palavra amor. Então, eu peguei as letras e troquei de posição. Posso fazer outra? Posso. Mora, tá? Juros de mora, etc. É uma palavra também, que é um anagrama de amor? É. Posso trocar aqui de posição. Ramo. Tá vendo? Ramo. Ramo é um anagrama da palavra amor. Tá? E posso ter anagramas desse tipo aqui, ó. Armo. Tá? Ou mroan. Mroa. Sei lá o que é isso. Pode? Isso aqui é um anagrama também? É. Tá? Então, um anagrama de uma palavra é o conjunto de palavras, olha, que eu posso formar embaralhando essas letras, tá? Não interessa se tem sentido na língua portuguesa ou não. Por exemplo, essa não tem sentido. Agora eu posso fazer essa aqui, ó. Também não tem. Tinha aquela lá que nós vimos lá, ó. Ramo, essa aqui tem. O próprio amor tem, tá? Então quando eu falo anagramas de uma palavra, são todas as palavras que eu consigo trocando a posição dessas letras. Então, nesse caso, eu estou diante de um problema clássico de permutação. Por quê? Eu vou ter 4 elementos e vou trabalhar com todos eles,
simplesmente trocando esses elementos de posição. Tem muitos problemas parecidos com esse, muitos, tá? Então, se eu fosse resolver pelo princípio de contagem, tá? Pelo princípio de contagem. Então, como que eu ia fazer aqui, ó? Então, eu vou colocar aqui, ó, pelo princípio fundamental da contagem. Eu ia pensar na seguinte coisa, ó, vou colocar aqui minha travinha para ajudar. Então eu quero saber quantas palavras possíveis eu posso formar. Lembra que no princípio de contagem, o que acontece? A gente pensa uma por uma. Então quem ocupar aqui a primeira posição? Qualquer uma das 4. Então vamos supor que eu coloquei a letra M. Então eu tinha 4 possibilidades aqui para ocupar essa primeira posição. Vezes... Agora sobraram quantas letrinhas? 3. Então eu tenho 3 possibilidades. Vamos supor que eu coloquei a letra O. Para essa próxima aqui, a terceira possibilidade, a terceira letra, eu tenho aqui, ó, 2. Então aqui vezes 2, ó, vou colocar aqui. E aqui por último, é essa daqui que sobrou e nada mais. Então veja só, pelo princípio de contagem, eu tenho 4 possibilidades aqui, daí tira essa, 3, 2, 1. Eu pensei na primeira posição, na segunda, na terceira e na quarta. Esta é a característica do princípio de contagem. Você pensa uma por uma delas, tá certo? Muito bom. Então agora, como que ficaria pela fórmula? A gente vai criar a fórmula. Veja que isso aqui é suspeito, ó. Isso aqui na realidade, o que é isso? Isso aqui é 4 fatorial. E se tivesse mais letras, tá? Mais letras. Vamos supor que fosse a palavra aqui, ó. Eu já separei a letra aqui para ficar mais fácil. A palavra prato. Prato, tá? Como que eu ia fazer isso aqui? Deixa eu apagar aqui esse negócio. A palavra prato, prato, pelo princípio de contagem, né? Como que eu ia fazer? Então ele fala assim, ó, utilizando as letras da palavra prato, quantos anagramas conseguimos construir? Lembre-se que quando a gente fala o total de anagramas, a palavra originalmente que a gente está trabalhando também é um dos anagramas. E lembra que também não precisa fazer sentido. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então eu tenho 5 letras e vou trabalhar com todas. Isso é importante na permutação, tá? Eu trabalho com todos os elementos naquele momento. Então quem que vai ocupar a primeira posição? Qualquer uma dessas letras. Qualquer uma delas. Vamos supor que eu quero um anagrama que começa com A. Mas eu tinha 5 possibilidades. Escolhi o A. Vezes. Agora eu tenho 4 possibilidades. Daí eu escolho, por exemplo, a letra P. Vou sobrar quantas? 3. Vou escolher o O. A letra O, desculpa. Agora eu tenho 2. Vou escolher, por exemplo, o R. E agora sobrou só o T. Tá? Então eu tinha 5 letras, pensei uma por uma. A primeira 5 possibilidades, sobrou 4, sobrou 3, sobrou 2, sobrou 1. Coincidentemente, isso aqui o que é? Ó, 5 fatorial. Daí deve ter alguém que está falando assim, puta, já peguei o raciocínio, Então agora eu vou apagar, você dá uma pausa para você anotar, né? Aquela parte anterior, né? A fórmula, tá? A fórmula. Então vamos lá, vamos apagar aqui, ó. Qual que vai ser a fórmula? Depois eu vou explicar pelo livro com vocês, vou escrever isso aí bonitinho, não precisa se preocupar, tá? Então nós percebemos o seguinte, ó. Se eu tivesse, vamos colocar mais aqui, ó, 6 letras, eu teria 6 possibilidades para a primeira posição, tira, 5 para a segunda, 4, 3, 2, 1. Então eu me toco da seguinte forma. Permutação, a gente vai pôr uma letra P e aqui um N, tá? Tá? O que quer dizer esse P? Permutação de N elementos. Quem que é o N? Qualquer valor aí natural, acima, obviamente, de 0, né? E 1 também é ridículo, de você permutar uma letra só é piada. Permutar 2, 3, 4, 5, dá para fazer mais. Então vocês viram que esse problema eu poderia resolver por análise combinatória, desculpa, por princípio fundamental de contagem, né? Ou usando a fórmula que é essa daqui, ó. Olha aqui que bonita. Ele vai dizer o que, ó? Permutação de n elementos é igual a n fatorial. Então eu tenho 5 elementos. Quero permutar esses 5 elementos.
Por exemplo, aqui, ó, tem essas 5 letras aqui, ó. Quero permutar. Vou trocar todas as posições possíveis. Isso aqui é 5 fatorial. Que na realidade é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Tá? Então, mas eu quero resolver já aqui, ó, pensando só nisso, o princípio de contagem. Beleza, quero já pensar direto aqui na formulazinha. Posso pensar. Tá? Então a permutação eu posso ter, no caso dos anagramas, né, que é o mais importante deles, aqui eu vou até deixar aqui para vocês verem, que é o caso mais importante que a gente tem, mas você pode ter uma série de coisas. Eu poderia falar assim, olha, eu tenho aqui 5 livros numa estante e quero arrumá-los. Tá? De quantas formas eu posso fazer? Eu tenho, sei lá, 5 CDs e quero arrumá-los também. Eu quero... Tem um problema mais interessante da FUVEST, às vezes o cara falava assim, ele tem, vamos supor, 5 músicas aqui, e cada dia ele quer escutar essas mesmas 5 músicas em ordens diferentes. Ele pode trocar. Eu tenho uma prova, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 6 questões, tá? Nessa prova, 6 questões, nessa prova, agora está com 5, agora tem 6, 6 questões, e eu quero, por exemplo, fazer um anticola. Então eu vou trocar todas as posições possíveis das questões, né? Vou pegar 6 questões, trocar todas essas 6 questões possíveis e vou ter, por exemplo, 720 tipos de provas diferentes, né? Com posições trocadas. Tudo bem? Então a permutação nada mais é do que uma troca. Então eu tenho P, tá? Que é permutação na fórmula N, e é só colocar N fatorial, tá certo? Tem um detalhe daqui a pouco que a gente vai ver que é permutação com repetição, mas para não misturar as coisas, a gente vai ver primeiro a permutação onde nenhum elemento repete, tá? Nenhum elemento repete, depois a gente vai com repetição. Só para vocês terem uma noção, eu vou escrever aqui. Mata, tá? Cadê o T? Tá aqui, ó. Mata. Vou pegar a palavra mata. Tá? É só para vocês terem uma noção, não se preocupa com isso, hein? Daqui a pouco eu explico. Se eu tiver letras repetidas, por exemplo, a fórmula vai ficar um pouquinho diferente, nós vamos ver depois. Por quê? Porque na permutação a gente faz a dança das letrinhas, né? Troca da cá para cá. Agora, se eu tiver, por exemplo, essa palavra, Atman, se eu trocar esse A com esse, o que vai acontecer? A palavra vai ficar igual. Então, quando tiver elementos repetidos, a gente vai ter que ter um truquezinho na fórmula para poder resolver, tá? Então, essa fórmula é a permutação, opa, bati aqui na câmera, sem repetição, tá? Permutação simples, que a gente chama, tá? A gente vai falar que é permutação simples ou uma permutação sem repetição. Quer dizer que não repete os elementos, tudo bem? Sem repetição, beleza? Então, você tem aí agora a sua fórmula e lembrar o seguinte, tá? Normalmente, quando alguém perguntar sobre problema de permutação, para pedir um exemplo, dê o exemplo do anagrama. Então, o que é o exemplo do anagrama? Para lembrar, você tem as letras, tá? Aqui, ó, da palavra amor, por exemplo, tu não conhece. Então, é você trocar as posições delas. Tem variações desses problemas? Tem, senão seria ridículo, né? Se ficasse só nisso. Dá para dar uma boa melhorada nesses problemas, tá? Eu vou dar até algumas variações aqui para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Vamos trocar isso aqui. Eu vou mostrar depois para vocês lá no lápis direitinho, daí vocês vão entender com bastante tranquilidade isso. Então vamos lá. Ver aí o que vai acontecer. Vamos supor que eu pegue assim essas letras que formam a palavra amor. Então vamos supor que ele fale assim, olha, quantos anagramas da palavra amor podem ser formados, tá? Quantos anagramas eu quero formar? Então eu vou colocar aqui, quantos anagramas? Se eu já quiser usar a formulazinha, que eu percebi que é um problema onde envolve a troca dos elementos, eu posso falar assim, é uma permutação de 4 letras, vai dar 4 vezes 3 vezes 2, vezes 4, 24 possibilidades, tá certo? Muito bom. Agora, vamos supor assim, eu quero os anagramas
que começam, por exemplo, tá? Que começam pela letra A. Tá? Que começam pela letra A. Então, a coisa já muda um pouco. Vai ficar 4 fatorial? Não. Pelo seguinte, eu tenho essas letrinhas. Vai ter a dança das letras? Vai. Só que a primeira não dança. Ou seja, essa primeira aqui, ela vai ser fixa. Então aqui eu vou ter uma única possibilidade, ó. Uma única possibilidade. A letra A não pode mudar, porque eu quero que comece com a letra A. Com quais que eu vou brincar? Só com essas outras 3 aqui, ó. Só com essas outras 3. Então, na realidade, esse problema, ele vai ter aqui essa letra A que está fixa, eu esqueço ela, porque ela está aqui, ó, fixa, não sai do lugar, aí eu vou brincar só com essas. Então, eu vou ter 3 letras que vão ficar trocando de posição, tá? 3 fatorial é 6. Então, são 6 os anagramas que começam pela letra A. Tá vendo que interessante? Já dá para dar uma boa melhoradinha nesses problemas. Já percebeu que dá para dar uma boa adoçada, né? Como gosto de falar. Vamos tirar isso aqui? Vamos ver um outro exemplo? Vamos apagar aqui, ó. Um outro exemplo interessante. Já dando uma melhoradinha na coisa, né? Que senão fica fácil demais. Exemplo 3 aqui, ele quer que começa, tá? E tem que começar e terminar por vogal. E agora? Daí tem cara que não sabe o que é vogal, né? Então vogal A, E, I, O, U. Tá? Então, por exemplo, eu tenho as 4 letrinhas aqui. Se eu quero que comece e termine por vogal, pode começar com A. Tem as 2 letras do meio, tá? Que eu vou ter que deixar aqui de pé. E pode terminar com O. Essa é uma possibilidade. Começar com A e terminar com O. A outra possibilidade é começar com O e terminar com A. Então aqui eu já vejo que eu tenho 2 possibilidades. Ou então eu penso no princípio de contagem, que é o seguinte. Eu tenho essas 4 letras aqui, olha. Vou misturar o princípio de contagem com a fórmula. Quem pode ocupar essa posição? Qualquer uma dessas 2 vogais. Então eu tenho 2 possibilidades. Vezes... Aí uma dessas vogais vai vir aqui atrás, aqui é uma, tá? Então aqui você teria o que? As vogais. Então é 2 vezes 1. Ou então você pensaria, começa com O, termina com A, começa com A, termina com O e multiplica. Aqui no meio só sobraram essas 2 letras, tá? Então aqui é permutação de 2, que é 2 vezes 1, que vai dar 4 possibilidades. Tudo bem? Poderia ser maior a palavra? Poderia. Vamos supor que eu quisesse colocar também essa letra P. Agora tem 5 letras, tá? Agora tem 5 letras. Eu posso pensar da mesma forma. Eu posso pensar assim, olha. Ela tem 5 letras. Eu quero que termine e comece por vogal. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 2 possibilidades aqui. Escolho uma aqui, aqui eu tenho uma. Tá? E aqui no meio eu vou ter 3 letras que vão dançar, para cá e para lá, que é 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 6 vezes 2 vai dar 12. Ou posso pensar bem pela questão lógica, que é pensar assim, pode começar com O e pode começar com A. Se começa com O, termina com A. Se começa com A, termina com A. Então são 2 possibilidades vezes, daí eu vejo uma delas aqui, ó, que é 3 fatorial, que é 6. Vai dar 12 também. Tudo bem? Um outro, provavelmente último exemplo, que depois eu vou brincar mais com vocês lá para resolver isso aí. É que eu estou fazendo com as letrinhas para ficar melhor. Vamos supor que eu pegue de novo a palavra amor, tá? Só que agora eu falo assim, eu quero por algum motivo, não, eu vou pegar a palavra prato, vai, que tem mais letras. Prato aqui, ó. Cadê o T? Tá aqui. Daí eu falo assim, essa aqui é importante, é o último exemplo que eu vou dar, mas esse aqui é bem interessante. Eu quero formar anagramas onde as vogais, ó, vogais aparecem juntas. Tá? Então eu quero fazer aqui um exercício onde as minhas vogais devem aparecer juntas. Então qual que seria um exemplo disso? Essa situação aqui, ó, o A, o O, tá? Então nesse caso as 2 vogais estão juntas.
Só que quando eles falam juntas, não quer dizer necessariamente nesta ordem. Porque elas podem estar juntas e podem estar aqui também, ó. E agora? Então elas continuam juntas. Então quando fala junta, precisa sempre pensar o que vai acontecer. Então qual que é a possibilidade que a gente pensa, tá? Qual que é a coisa que a gente tem na cabeça? Quando ele falar juntas, tá? Se as vogais obrigatoriamente estivessem juntas, na hora que você vai brincar de embaralhar as letras, você sempre vai ter que tomar esse cuidado dessas duas aqui ficarem grudadinhas, tá? As outras podem mudar, elas não. Então o que que acontece, ó? Vamos supor que esteja assim nessa ordem, assim, esteja nessa ordem, o A depois o O, né? Então quando a gente fala que algumas letras devem ficar juntas, você conta como se fosse uma coisa só, ó. Tá horrível esse negócio, né? Mas dá pra ver. Então você vai ter uma letra aqui, outra aqui, outra aqui. Agora essas duas, como elas estão juntas, tá? Elas contam como se fosse uma coisa só. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma permutação, ao invés de 5, de 4 elementos. Porque como elas estão juntas, na hora de embaralhar, elas vão ficar sempre juntas no embaralhamento. Então isso aqui vai ficar 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2, que é 24. Agora, como ele falou juntas, e não necessariamente nessa ordem, pode ser que eu embaralhe essas letras com o A e o O, e pode ser que eu embaralhe com o O e depois o A. Então eu vou ter que pegar isso aqui e multiplicar por 2, que vai dar 48, tá? Então elas estão juntas, mas não necessariamente nessa ordem. Qual que seria a exceção? Se no enunciado dissesse assim, vogais aparecem juntas e na ordem alfabética, juntas e sempre o A antes do O, ele dá alguma coisa. Aí seria só o 4 fatorial, tá? Então quando eu falo juntas, não necessariamente precisa vir o A antes ou o O depois. Tem que considerar as duas possibilidades. Tem que considerar todas as possibilidades, tá? Agora quando eu falo assim, juntas em ordem alfabética, juntas e nesta ordem, daí ele põe A e O, por exemplo, daí você considera só aquela, tudo bem? Tem uma série de exemplos possíveis. E você pode aplicar isso daí também nos problemas práticos. Por exemplo, quando ele fala que as vogais ficam nos extremos, tem problema de fotografia, que o pai e a mãe tem que ficar no extremo, e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos usando o livro, tá? Então, veja aí se ficou claro, faça essas anotações, dá pausa, assiste mais demais se for necessário. Agora eu vou fazer o seguinte, na sequência eu vou pegar o livro, vocês também peguem o livro, e eu vou explicar em cima do livro alguns exemplos e vou passar os exercícios, tá? Até para vocês não perderem o hábito de usar o livro. Então, anota direitinho, dá uma pausinha aí e vai buscar seu livro, tá certo? Até mais, pessoal!